Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Estou eu mais uma vez nesse vídeo e venho trazer uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu quero falar sobre esse título. Ao invés de reclamar, vamos clamar em nome do Senhor Jesus. Vamos acreditar, vamos confiar e vamos prosseguir, porque Deus tem algo novo para nossas vidas. Nós muitas vezes não entendemos o porquê de tanta dificuldade, né? Estamos aí findando mais um ano e observamos que foi um ano de lutas, mas também vemos a mão de Deus em todo o tempo. O Senhor guardando, o Senhor abrindo os caminhos, o Senhor providenciando o escape. E muitas vezes nós não atingimos aquele objetivo tão sonhado, mas saiba que é o caminho da vitória. É dessa forma mesmo. É um processo que Deus permite nós passarmos, porque para chegarmos naquilo que nós sonhamos, precisamos estar preparados, porque quando a bênção chega nas nossas mãos e nós não estamos preparados, nós jogamos ela fora. E o nosso Deus nos conhece. Então, às vezes, Ele permite alguns caminhos complicados, algumas situações difíceis em nossas vidas, e é nesse processo que o Senhor está trabalhando, fazendo você crescer, fazendo você abrir a visão, fazendo você ter sabedoria da parte de Deus para alcançar os teus sonhos. A palavra do Senhor fala assim, que aquilo que não chegou ao nosso coração é o que Deus tem preparado para nós. Nós temos um sonho, um desejo, nós queremos algo bom nas nossas vidas, né? E aquilo que às vezes pensamos que é tão grande, o nosso Deus tem algo maior ainda do que aquilo que nós esperamos. A nossa visão muitas vezes não entendemos, porque o nosso Deus é grandioso, nosso Deus é grande, né? Nosso Deus é poderoso, mas nós somos muito pequenininhos. Às vezes estamos com aquela visão fechada, vivendo num quadradinho, né? Olhando a situação, a crise do país, o que as pessoas estão falando, e nos esquecemos que servimos um Deus grande, um Deus que abre porta onde não tem porta, Deus que tira a água da rocha, não é verdade? Então nós ficamos às vezes preocupados com a crise do país, com a situação financeira, né, que estamos vivendo, com o que estamos enxergando, e nós não conseguimos ver uma saída. Estava meditando numa palavra do Senhor que diz assim, vamos ler, está em Salmos 37, o versículo 4 e o versículo 5, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas essa parte aqui, o versículo 4, agrada-te do Senhor. Nós temos feito isso? Nós temos agradado ao nosso Deus ou nós temos desagradado? Eu tenho observado por mim mesmo, eu tenho visto Deus trabalhar na minha vida, mas eu tenho um sonho, um objetivo e eu ainda não alcancei. Só que eu vejo eu caminhando num processo muito difícil, mas em nenhum momento o Senhor tem me deixado sozinha. E muitas vezes eu me pego reclamando do que eu não tenho e não agradecendo a Deus do que eu já tenho. E isso desagrada a Deus. Então por isso às vezes nós não entendemos por que eu não estou recebendo as bênçãos do Senhor. Se Deus prometeu, nós temos aquele negócio, né, de colocar assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então se Ele prometeu, Ele vai fazer. Será que é assim dessa forma? Vamos lá, o nosso Deus não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa, isso é verdadeiro. O nosso Deus é maravilhoso e Ele sabe que quando Ele promete algo a nós, Ele cumpre sim. Mas há condições para que possamos receber a bênção do Senhor. E isso muitas vezes nós não queremos ver. Tudo tem uma condição. Eu preciso andar no caminho do Senhor. Eu preciso fazer a vontade do Pai. Eu preciso estar no centro da vontade do Pai. Eu preciso agradar o coração do nosso Deus. Eu preciso buscar intimidade com Ele. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Então é muito fácil chegar aqui e falar para vocês coisas que eu sei que vai agradar o seu coração. Eu vejo uma grande mudança na sua vida, Deus vai transformar a sua história, você vai prosperar, você vai enriquecer, eu vejo portas abertas, eu vejo um anjo com a chave nas mãos para abrir as portas para você. Isso tudo vai alegrar o seu coração. Você vai ficar aguardando. Mas você precisa entender que para chegar nessa bênção tem um caminho. Eu preciso largar o meu caminho torto, largar o caminho errado que eu estou indo. Eu preciso me chegar ao Deus. Eu preciso buscar intimidade com o Pai. Eu preciso aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai direcionar o nosso caminho. Mas eu preciso estar sensível a isso. E como eu consigo fazer isso? Quando eu estou buscando as coisas espirituais. E como eu consigo fazer isso? Orando, buscando a palavra, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor sabedoria, deixando aquilo que não agrada a Deus. Precisamos agradar ao Pai. Então isso, como diz aqui no versículo 4, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então o Pai estará alegre em ver que você está se empenhando a fazer a vontade do Pai.
Ah, então quer dizer que eu preciso ser 100%? Não. Davi não era 100%. Davi era segundo o coração de Deus. E quando você começa a ver a história de Davi, você vê que Davi várias vezes foi para um caminho que não era da vontade de Deus. Só que quando ele percebia que estava errado, ele se voltava ao Pai. Ele pedia perdão a Deus e continuava a caminhada. Muitas vezes Davi pecou. Quando ele pecava, ele reconhecia o erro. Ele sofria a consequência daquele pecado e ele continuava caminhando em direção ao caminho correto, em direção à vontade do Pai. Por isso que ele obteve várias vitórias. Por isso que ele obteve uma mudança na vida dele. Observa que Davi não fazia nada sem pedir a Deus uma direção. Tem uma passagem da Bíblia, depois eu vou colocar aqui para vocês, que ele chega na terra dele, no local onde ele vivia, e ele tinha sido saqueado. Os inimigos tinham roubado tudo que ele tinha, levado as mulheres, levado as crianças. E quando ele chegou ali, ele ficou desesperado, porque Davi era um humano como nós. Começou a chorar, começou a se desesperar, depois se acalmou e disse: meu Deus, se eu for lá guerrear, eu vencerei. Observa só, se ele age como posso dizer assim, no nervosismo, naquela fúria que ele estava naquele momento, ele poderia, não, o que é isso que aconteceu? Vamos lá, vamos pegar todo mundo, vamos lá atrás, não sei o quê. Não, porque ele sabia que ele não podia fazer nada sem a mão de Deus. Ele sabia que ele não era nada. Ele tinha uma força, ele tinha algo especial na vida dele, mas ele sabia que atrás disso estava a mão de Deus. Que ele não era ninguém, que ele não tinha força, que ele não era capaz. Então ele buscava em Deus. Então ele vai até Deus e diz: meu Deus, se eu for lá perseguir meus inimigos, eu vencerei? E Deus diz: vai, você vencerá, serei contigo. E ele vai lá no território do inimigo e mata os inimigos e traz as mulheres e traz os seus bens e traz o despojo. Entende isso? O despojo é mais ainda do que ele tinha. Então, se naquele momento, antes dessa guerra, antes daqueles homens irem ali roubar eles, ele tinha uma prosperidade, ele tinha algo bom naquele local e foi roubado, ele vai no território do inimigo e toma posse da vitória e traz ainda o despojo, traz mais do que ele tinha. Você entende isso? Por quê? Qual que é o segredo de Davi? Confiar em Deus. Saber que ele não pode fazer nada sem ele. E é isso que precisamos fazer. Aprender também a glorificar o Senhor, agradecer pelo que nós temos. Eu falo isso porque eu tenho vivido dessa forma. Eu tenho buscado em Deus. Meu Deus, está sendo muito difícil, porque já é algo nato, é algo assim forte em nós. Quando alguma coisa der errado, ele já quer reclamar. Ai, meu Deus, novamente isso, porque para mim nada dá certo. Eu procuro fazer tal coisa e não dá certo, né? Aconteceu tal coisa que me entristeceu, aí eu já fico abatido e eu começo a esquecer o que Deus tem feito. Então eu tenho procurado, às vezes acontece algo ruim, eu procuro ver algo bom nesse negócio, sabe? Fechou uma porta, acredito o quê? Fechou uma porta, eu falo: meu Deus, se essa porta se fechou, porque só tem algo melhor para mim. Até aqui foi bênção na minha vida. Até aqui o Senhor supriu a minha necessidade. Ou então você está numa porta que você não está feliz naquele local. Então você está trabalhando ali e muitas vezes você fica: meu Deus, eu não queria estar aqui, eu queria sair desse lugar. Meu Deus, eu tô cansada desse lugar. Levanta de manhã reclamando: eu tenho que ir para lá, tenho que trabalhar ali. E eu comecei a falar: meu Deus, obrigada porque eu estou trabalhando. Obrigada porque tem uma porta aberta. Obrigada porque é daqui que Deus tem me dado o meu pão. Mas, Senhor, eu desejo algo melhor. Então me dá sabedoria, me dá uma direção, me capacita para eu receber algo melhor. Não é pecado você desejar uma bênção do Senhor, algo melhor, prosperar, crescer. Porque nós somos filhos do rei, então nós temos que crescer e prosperar sim. Eu vivi muitos anos acreditando que era pecado ser próspero, era pecado ter riqueza na terra, porque nós aprendemos, ouvimos a palavra, lemos a palavra e não entendemos o contexto daquilo. Então pessoas antigamente nos ensinavam que, olha, o menino lá que era rico, né? Jesus mandou que ele entregasse tudo, porque ele tinha o coração voltado na riqueza. Então o Senhor, Deus, não se agrada disso, de dinheiro, de riqueza. Não juntei a riqueza na terra, onde é traço e o ferrugem consome. Então nós fomos aprendendo, foram colocando isso na nossa mente, que é pecado. E nós precisamos entender a palavra do Senhor. Em respeito ao rapaz, que Jesus olha para ele e vê o coração, viu que ele tinha o coração voltado na riqueza. Isso é pecado. Entende isso? O dinheiro, ele não tem que te comandar.
O dinheiro tem que ser algo que vai abençoar a sua vida. Nós não podemos ser hipócritas porque nós vivemos num mundo capitalista. Nascemos, temos que gastar dinheiro, quando morremos, temos que gastar dinheiro, e para viver na Terra precisamos gastar dinheiro. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós não somos só espírito. Se nós fôssemos só espírito, nós viveríamos somente das coisas espirituais. Não é verdade? Quando a palavra diz assim, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas vão serão acrescentadas, quer dizer o quê? Que em primeiro lugar vem o espiritual. O que eu sou sem o meu Deus? Nada do que eu fizer vai prosperar se Deus não estiver com as mãos sobre nós. Nós às vezes pensamos, não, eu tenho já 3 faculdades, eu tenho vários conhecimentos, então eu sei, eu posso. Não. Se Deus quiser, se Ele falar, ó, você vai dormir e amanhã você não vai acordar. Acabou. Acabou você. Entende isso? Ou você está cheio da grana, tá fazendo tudo que agrada a sua carne e você morre. Para onde vai a sua alma? Então tudo que você conquistou na terra, tudo que você guardou na terra, não vai valer de nada. É isso que o Deus está ensinando para nós na palavra. Quando não, eu preciso juntar. Sabe aquela pessoa que não pensa na vida espiritual, que é o principal? Que é buscar o reino dos céus, que é buscar a sua justiça, que é conhecer a palavra para que possamos a cada dia mais estarmos atentos e vencer as astutas ciladas de Satanás. Armas espirituais, oração, jejum, nos fortalecer na vida espiritual. Quanto mais eu busco as coisas de Deus, mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu busco as coisas da carne, mais eu me aproximo das coisas carnais. E existe 2 caminhos. É o caminho que leva à salvação, que vem através de Jesus Cristo, ao qual morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, e há o caminho da perdição, que vem de quem? Satanás. Entende isso? E ele está ao nosso derredor a todo momento procurando uma maneira de nos tragar. Não é assim que a palavra diz? A palavra diz que Satanás ele é astuto. Ele vem de uma forma sutil. Ele não se apresenta para nós com chifre, que nem nós vemos naquela figurinha, aquela cara do diabo com chifre, com garfo na mão. Não, porque se ele viesse dessa forma, nós correríamos dele. Ele vem de uma forma sutil, através de uma pessoa agradável, através de palavras aquilo que a gente quer ouvir, através de algo que nós estamos sonhando e vem nas nossas mãos, mas aquilo vai levar-nos ao caminho da perdição. Por isso que precisamos buscar as coisas de Deus. Por isso que precisamos buscar intimidade com o Pai. Então, quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a entender, pedir a Deus direção, sabedoria, quando eu começo a me dedicar a fazer a vontade de Deus, deixar as coisas que desagradam a Deus e começamos a agradar ao Pai. Então, nosso Deus tem prazer em nos abençoar. Entende isso? Aí nós começamos a ver as portas se abrir. Aí nós começamos a colocar a mão e ver prosperar. Mas há todo um processo. Eu preciso plantar boa semente para poder colher bons frutos. Então é legal você ouvir pessoas dizendo assim, e não está errado. Deus vai mudar a sua história, eu vejo portas abertas, eu vejo um anjo trazendo a chave nas mãos e a sua vida vai mudar de hoje para amanhã. Glória a Deus, isso são promessas do nosso Deus para nós. Entende isso? Mas como que eu vou fazer para alcançar essa bênção do Pai? Existe um processo. Então quer dizer que se eu estou inclinado às coisas da carne, estou querendo fazer aquilo que desagrada a Deus, mas como Deus me prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Cruzo meus braços, faço coisas que desagradam ao Pai e fico esperando as bênçãos de Deus cair do céu nas nossas mãos. E você não vai vencer, você não vai receber essa bênção. Então por isso que muitas vezes nós não entendemos por que houve uma promessa há tantos anos e até agora não se cumpriu. Eu falei no vídeo anterior sobre o povo de Israel. O plano de Deus para eles era para que ficasse poucos dias até chegar à terra prometida. Mas eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. Eles começam a ir para caminhos errados, saindo da direção de Deus. E levou 40 anos para ele receber a promessa do Pai. E detalhe, não foi todo mundo que recebeu. Pouquíssimas pessoas alcançaram a graça de Deus, a promessa do Pai. Então não fica baseado nisso, segurando, não, Deus me prometeu, Ele vai fazer. Deus me prometeu e eu preciso fazer a minha parte. Deus nunca fará a parte que é sua, tá bom? Deus só faz o impossível. Todas as vezes que você vê Deus trabalhando através de Jesus, através do próprio Deus, é sempre com algo que você apresenta. Jesus está ali com aqueles homens pregando a palavra e em determinada hora eles estão ali com fome. Os discípulos falam, Jesus, precisamos
pedir que o povo vá, porque não temos nada para dar para ele. Jesus viu que não teria como, até ele chegar no local onde eles poderiam comer, morreria no meio do caminho, estavam longe. Então o Senhor Jesus fala assim: o que nós temos aqui? O que nós temos? O menininho diz lá: eu tenho 2 peixes e 5 pães. Observa que alguém deu 2 peixes e 5 pães. E o Senhor Jesus fez o quê? Multiplicou. Observa que Pedro chega até Jesus e diz: olha, estão cobrando de nós impostos, temos que pagar. E Jesus diz o que para Pedro? Jesus poderia abrir a mão e falar: tá aqui, ó, o dinheiro, vai lá e paga, porque o nosso Deus é poderoso. Mas o Senhor Jesus diz para ele: vai lá e pesca um peixe, e dentro da boca do peixe vai ter uma moeda. Você vai lá e paga o seu imposto e o meu também. Então Pedro teve que caminhar até o mar. Chegou no mar, o peixe não estava deitado na areia, esperando Pedro com a boca aberta e uma moeda na boca. Vocês sabem que tem todo um processo. Pescar esse peixe, trazer esse peixe, abrir a boca do peixe e pegar a moeda. Então isso fala do que eu tenho que fazer para que Deus possa fazer a parte dele. Então você está aí do outro lado reclamando que a sua vida não anda, reclamando que Deus prometeu até agora não se cumpriu, reclamando que tudo dá errado. E o que você tem feito para melhorar a sua vida? Você tem buscado em Deus? Você tem orado? Você tem jejuado sobre um propósito? Você tem deixado aquilo que desagrada a Deus? E você sabe o que é porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida? Então quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, nós sentimos em nós, o nosso Espírito Santo já nos alerta. Isso está errado, não é para fazer mais isso. Eu não me agrado quando você faz tal coisa. E você já sabe, você continua fazendo. E você pensa: não, Deus é misericordioso. E você pede perdão hoje: Senhor, eu não vou mais fazer isso, e amanhã você faz de novo. E você pede perdão de novo e você faz novamente. E você não para de fazer aquilo que desagrada a Deus. Aí você se pergunta: por que as coisas não acontecem? Por que as portas não se abrem? Entende? Deus está falando contigo. Começa a mudar a sua história. Estamos no final do ano e não vai adiantar reclamar. Passou, voou o tempo. É assim que está acontecendo, ó. O tempo está passando e nós estamos fazendo o quê? Murmurando, reclamando, esperando as bênçãos cair do céu e as coisas não têm acontecido. Essa palavra não é só para você, é para mim também. Eu tenho algumas semanas que eu estou lutando para minha oração ser diferente. Porque muitas vezes a gente faz orações que nós já acostumamos. Então eu chego no Senhor muitas vezes dizendo: Senhor, eu estou cansado. Senhor, é tanta luta. Senhor, Satanás tem se levantado contra a minha vida. As portas estão fechadas. Tudo que eu faço está dando errado. É inveja, é macumbaria. Eu cheguei um momento em que eu estava, parece que bitolada. Aí eu comecei a falar: mas que oração que é essa? Oração de reclamação? De murmuração? Será que isso agrada o coração de Deus? Então eu comecei a mudar. Eu me policio. Às vezes acontece alguma coisa e falo: ai, meu Deus, Senhor, obrigado. O Senhor sabe de tudo, o Senhor está no controle. Comecei a me policiar e não é fácil. E olha que interessante, tem 2 semanas pra cá, minha vida tá mudando no sentido espiritual. Algo ficava com uma opressão, uma angústia, uma tristeza, sabe? E eu tô sentindo paz. Eu comecei a pedir: Deus, me dá sabedoria, me dá paz, me dá uma direção. Abre meus caminhos, me ensina. Então, nós não somos perfeitos. O que agrada o coração de Deus é Ele ver que nós não somos perfeitos, mas estamos buscando a perfeição em Cristo Jesus. O que agrada o coração de Deus não é que eu sou 100% santo. Ninguém é 100% santo, ninguém consegue. Nós pecamos e erramos todo dia, ou por atitude ou por pensamentos. Mas o que agrada o coração de Deus é Ele ver o nosso coração contrito. Ele vê o desejo do nosso coração em agradá-lo. E isso fazia a diferença na vida de Davi. Quando eu tinha uma ideia de Davi, sobre Davi derrubou o gigante, Davi venceu várias lutas, Davi fazia as guerras e vencia, Davi ficou muito rico, Davi se tornou, o rei de Israel. Que coisa maravilhosa! Davi era segundo o coração de Deus. E você começa a ler salmos que ele falava, que coisa mais linda, engrandecendo o nome do Senhor. Tem uma situação que ele vem e quando ele recebe essa bênção, ele começa a dançar, a glorificar a Deus de uma forma tão linda, sabe? Tão santa, que ele fica nu ali na presença do Senhor como se fosse uma criança, sem maldade nenhuma, agradecendo a Deus. E Mical, sua mulher, quando vê isso, ela fica indignada e ela vem repreender o rei Davi. Ela vem dizer que vergonha que você está fazendo. E ele diz com essas palavras: estou agradando a Deus, estou glorificando, exaltando o nome do meu Deus.
E Deus não se agradou da atitude de Mical. E Mical teve uma consequência sobre isso. Mical nunca mais pôde ter filhos. E naquela época, uma mulher que não podia ter filho era uma mulher humilhada. Era uma mulher apontada. Aquela mulher não pode ter filhos. Aquilo era muito triste naquela época. Então observa que a consequência que Mical teve de não saber reconhecer que Davi estava engrandecendo o nome do nosso Deus, ela teve ali sobre ela uma maldição. Então entende que o que agrada o coração de Deus é a atitude do nosso coração em agradá-lo, em servi-lo, o desejo de adorá-lo, né? O desejo de acertar. Eu erro aqui hoje, eu reconheço o meu erro, eu peço perdão e não faço mais, e continuo a caminhada. Entende isso? E aí Deus vai vendo o desejo do seu coração. E isso vai agradando o coração dele e ele tem prazer em te abençoar. É como nós com nossos filhos. Não é dessa forma? Muitas vezes você tem o seu filho que te pede algo e você fala, tá bom meu filho, vamos supor, no Natal eu vou te dar esse carrinho, essa boneca. Só que você observa que durante o ano ele tá ali respondendo, foi mal nos estudos, você fala com ele, ele não te obedece. O que você vai fazer? Você como pai, como mãe, você tá com seu coração alegre? Você vai ter prazer em dar o presente para o seu filho? Você vai falar aqui, filho, você não vai receber sua bênção, você não vai receber seu presente. Mas mãe, você me prometeu, mas pai, você me prometeu. Eu prometi, você fez o que era certo? Você foi bem na escola? Você tem me obedecido? Então ele vai sofrer uma consequência sobre isso. Agora observamos que em contrapartida você fala para aquele filho, para aquela filha, olha, em dezembro eu vou te dar um carrinho, eu vou te dar a boneca, mas você precisa ir bem nos seus estudos, você precisa obedecer a mamãe e o papai. E aquela criança vai se esforçar para fazer isso. Algumas vezes ele vai errar e você vai falar, olha, mamãe não gostou disso, você precisa melhorar naquilo. E quando chega no final do ano, você vai ver que aquela criança foi bem, que ela passou de ano, né? Que ele está procurando fazer as coisas corretas. Você vai com o maior prazer comprar o presente e dar para o seu filho. E quando você vê seu filho alegre, seu coração se alegra muito mais ainda. Então é isso que está falando, é o nosso Pai conosco. Agrada-te. Vamos lá. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Agrada a Deus. O que eu faço que agrada a Deus? Caminhar em direção à salvação, procurar a santificação, procurar deixar os erros, né? Errar é humano, né? Agora, continuar no erro é que não pode. Então, eu preciso entender que eu preciso andar na direção correta e fazer com a vontade do Pai. E eu vou prosperar e eu vou crescer em nome do Senhor Jesus. As coisas vão acontecer, as coisas vão começar a andar. Então não se preocupe que está findando o ano e você não realizou o teu sonho. Fique em paz. Daqui para frente será diferente. Vamos plantar nova semente. Vamos buscar fazer a vontade do Pai. Vamos deixar aquilo que desagrada o coração de Deus. E nós vamos vencer e vamos viver as promessas de Deus. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.